Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez nos reunimos para o culto de Evangelho no Lar. Lembrando as palavras de Emmanuel no livro Luz no Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz: quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Lembrando da importância de termos um dia e um horário definidos para a prática do Evangelho, para que os amigos do plano espiritual possam se organizar e vir colaborar conosco neste trabalho. Trabalho importante para o equilíbrio da família, para a limpeza psíquica dos nossos lares. Então, iniciamos o nosso Evangelho fazendo uma prece, agradecendo este momento de confraternização, de elevação dos pensamentos, de estudo do Evangelho, para que cada vez mais estejamos próximos do Cristo, procurando seguir seus ensinamentos e nos tornarmos melhores a cada dia. Que assim seja. E hoje a leitura do Evangelho é no capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vocês odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aquele que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido esta nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àquele que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não se altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho.
que são a sua negação. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, meus amigos, a doutrina espírita nos ensina que estamos aqui neste plano para buscarmos nossa evolução, para buscar esta perfeição relativa, e que o caminho para conquistarmos é a caridade. É fazendo a máxima ensinada por Jesus. Fazer aos nossos irmãos o que gostaríamos que fosse feito a nós. É claro que não conseguiremos amar os nossos inimigos como amamos os nossos amores. Mas no momento que fazemos a eles o que gostaríamos que fizessem a nós, estamos seguindo a sua lei de amor. De acordo ainda com Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos acreditam erroneamente, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser que sem ele permaneceria retardado nos caminhos da sensualidade. A dor física e moral forma nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 625, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a qual a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Somos então, queridos irmãos, todos convocados pelo Mestre ao exercício do aperfeiçoamento. Que sejamos todos os dias impulsionados
por este objetivo. Então agradecemos por mais este aprendizado, por esta doutrina espírita que nos dá um sentido, um objetivo, que nos explica também a necessidade ainda das dores, mas que nos dá um direcionamento. Agradecemos aos amigos espirituais que estiveram conosco neste trabalho, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, ao nosso amado Deus, pela nossa vida e por toda a sua criação. Que fiquemos todos em paz, que assim seja.